Oi, eu quero falar um pouquinho sobre uma percepção que está me vindo nesses últimos vídeos. Está vindo muito o tópico Deus e veio a percepção da ausência, da necessidade, da falta de Deus. Então vou usar essa nomenclatura mais uma vez, pela questão do hábito, mas quando ocorre essa integração, essa essa quebra do pedestal do Deus do lado de fora, das figuras arquetípicas poderosas do lado de fora, que eu colocava, que eu projetava para eu me lembrar da minha própria essência e para dar essa utilidade, para fazer essa dualidade, essa diferenciação entre superior e inferior e trabalhar os arquétipos de vítima, por exemplo, e de salvador e vilão, quando tudo isso é integrado, essa necessidade do Deus, do lado externo do Deus, do lado de fora, ele deixa de existir. Por quê? Porque eu já sinto esse Deus interno, esse Deus aqui. Eu sinto que ele sou eu, que está comigo. Então, se eu já sinto algo, se eu já sinto que eu tenho algo, que eu sou algo, que algo me pertence, que eu possuo, que está em mim, que sou eu, que eu sou, então a falta acaba. A sensação da necessidade de falta acaba. Então não faz mais sentido, arquetipicamente, eu colocá-lo do lado de fora num pedestal lá nas nuvens. Porque eu sinto essa divindade, eu sinto essa energia, Deus, eu se chame como quiser, eu sinto isso em mim. Então a necessidade do afastamento em Deus lá em cima e eu aqui na terra, essa necessidade do afastamento acaba. Então eu não preciso. Veio de novo a sensação do silêncio, um eco de silêncio. Essa necessidade de colocar Deus do lado de fora acaba. Então eu percebi que, como tudo é uma mesma matéria-prima, que é Deus, eu coloquei num outro vídeo falando da criança brincando com o bolo de lama, né? Que tudo que há no bolo é feito da mesma matéria-prima de terra, quando você está brincando. Então, Deus é tudo essa matéria-prima do que existe. Eu, o entorno, tudo é Ele. Então, as necessidades do lado externo, do que eu colocava do lado externo, que eu necessitava porque eu achava que estava fora de mim, porque até então, na minha consciência antiga, eu via, eu percebia que estava fora de mim, que estava separado, que estava em ruptura, essa sensação de separação deixa de existir. Porque eu sinto essa figura Deus, esse eu sou, esse interno em mim. Então, os arquétipos especialistas, e eu acho que talvez a gente possa ampliar isso, mas numa visão bem expansiva, bem aberta, de que chega um momento em que nós não precisamos de nada do externo, porque nós sentimos a presença de tudo em nós, que é essa questão da unicidade. Então, vou dar um exemplo simples, apenas para entendimento. Você tem uma doença e você procura um especialista, um médico, você procura um hospital, você vai curar aquilo, você vai começar os trâmites em relação àquilo. E você precisa desse médico, você precisa deste tratamento para esta doença que você adquiriu. Usando esse exemplo, um exemplo bem simples e básico do que a gente vive. Mas se eu tiver esse Deus interno em mim,
e eu realmente me conecto a isso, acontece a remissão espontânea, se eu tiver essa doença. Então, por exemplo, eu tive a doença e eu faria o tratamento e buscaria o especialista médico, que é especialista nessa determinada doença. Mas eu tive a remissão espontânea. Então, todo esse teatro da doença, da busca pelo especialista, todo esse caminho, eu não preciso fazer. Por quê? Porque essa figura, esse Deus, esse eu sou, essa energia já está em mim. Então, a remissão espontânea libera todo esse drama do teatro, da jornada, da caminhada que eu poderia percorrer para curar essa doença com o especialista. Usando esse como um exemplo, veja se faz sentido, apenas para refletirmos, para pensarmos, entende? E isso vai em outros especialistas também, usando um exemplo, por exemplo, mais uma vez, de figuras de religiosidade. Há quem sinta necessidade, e está tudo bem, faz parte do processo humano, de adentrar em alguma religiosidade ou mais de uma, aí vai depender de cada alma, de cada pessoa, para se conectar a Deus, para encontrar o caminho, para se manter no caminho, para seguir regras naquela religiosidade que fazem sentido para você se conectar com a sua própria divindade, para você se conectar com o seu próprio Deus, com a sua espiritualidade, para você se encontrar cada vez mais. É um dos fundamentos da religiosidade. Mas, se eu já sinto Deus em mim, eu não vou sentir a necessidade de percorrer o caminho e encontrar um intermediário, o especialista, o pastor, o padre, enfim, depende de que religiosidade for. Entende? É uma quebra na utilidade dos intermediários. Vai direto, a conexão é direta de Deus com você. Só que ele não está lá fora, não é Deus lá fora e você aqui. É tudo aqui. Entende? Então, a necessidade de intermediários, a necessidade de pensar em algo que esteja do lado de fora para eu ir buscar, em alguns pontos ela vai se tornando desnecessária, não sei até que ponto, entende? Porque aí vai da vivência de cada um, do que cada um escreveu para si do roteiro, que deseja vivenciar, que deseja explorar nessa vida. Então, por isso que eu falo para pensar amplo, para apenas abrir espaço para receber as informações, para receber as palavras, entende? Porque isso, cortando os intermediários, eu corto o teatro, eu corto o drama, eu corto a utilidade do ego negativo. Entende? Então, se eu consigo trazer Deus, trazer essa energia que sou eu, percebê-la em mim, eu não preciso de intermediários. Para que eu vou colocar um intermediário do lado de fora se eu sinto que tem aqui dentro? Se eu sinto que já está em mim? Entende? Essa necessidade de precisar de algo do lado de fora vai diminuindo drasticamente, porque o que supriria essa necessidade, o alívio de suprir essas necessidades, já está aqui, já está em mim, já está comigo. Então, eu tiro a utilidade, aí vai depender da vivência de cada um, mas eu vou tirando a utilidade dos meus deuses externos, sabe? Por exemplo, o exemplo que eu dei, só para
para explicar o exemplo do médico, o exemplo do padre, do pastor, seriam deuses externos meus, que eu coloquei lá para me ajudar em alguma coisa, para eu fazer uma jornada de alguma vivência minha, em cima da doença, em cima de encontrar a religiosidade, de encontrar o caminho para mim mesma, entende? E se eu encontro, quando eu encontro, eu não preciso externalizar esses deuses, porque colocando dessa forma, o médico seria um intermediário, seria uma visão, um espelhamento do Deus em mim, da essência do Deus em mim, naquele médico, uma projeção. Então, eu projetaria um médico, usando esse exemplo da doença que eu falei, projetaria um médico e um tratamento do lado de fora, para eu caminhar nesse espelhamento que eu mesma projetei, para eu encontrar a cura lá, fazer a minha mente acreditar que eu recebi a cura e então eu me curo. Entende? Projeta Deus do lado de fora, numa visão arquetípica de um médico, entende? Faz todo esse caminho, esse teatro do lado de fora da projeção. E se você for perceber, a necessidade disso é de externar esse médico. Se eu trabalhar aqui dentro, eu nem preciso, a não ser que eu queira realmente experienciar essa vivência. Mas se for algo, se for experiências que estavam para ser manifestadas apenas pelo meu padrão, pelos meus padrões e crenças antigos, ancestrais aos quais eu estava caminhando cegamente apenas por seguir de onde eu vim e para onde vai, sabe? Apenas seguindo o fluxo dos padrões ancestrais, dos padrões que eu acreditei, dos padrões que eu vi durante o meu crescimento cegamente. Se for apenas por esse motivo, agora todas essas peças de teatro que eu poderia manifestar dessas projeções endeusadas minhas do lado de fora, nesses arquétipos, para fazer valer a crença, os padrões que eu estava continuamente formulando até de forma inconsciente, se for apenas para ser teatralizado, existe essa palavra, gente? Apenas para ser teatral, de projetar para o lado de fora apenas para eu passar por aquela experiência, isso deixa de existir. Isso se torna desnecessário, se torna obsoleto, porque eu não sinto falta. Por exemplo, uma vivência de padrões antigos, algum padrão de escassez, por exemplo, em que eu sempre repetia o mesmo, sabe aqueles padrões recorrentes? Aquele que você nota que vira e volta, ele aparece na sua vida igual, só muda o cenário, só muda as pessoas, os atores, os deuses projetados do lado de fora, que você mesmo projetou, mas o padrão é o mesmo até você ver, sabe? E você vai seguindo inconsciente até você perceber o padrão e conseguir tomar uma atitude diferente da que você tomava para quebrar isso. Então, se for apenas esse padrão que se repetia, e você repetia ele porque tinha algo do lado de fora que era seu, que você estava projetando para você lembrar que você é maior que aquilo e que você não precisa daquilo, como agora está tudo interiorizado, você não precisa desse teatro. Fica livre, abre espaço-tempo para realmente manifestar vivências que façam sentido para a tua caminhada. Então, vivências de repetição, vivências obsoletas,
de manutenção de padrões antigos, de apenas de projeção por puro teatro, para você bater naquela tecla de que eu sofro mesmo, isso sempre acontece comigo, alguma coisa nesse sentido de repetição cansativa, se você já colocou, já percebeu essa sua essência interna, essa sua energia interna divina, iluminada, que é você, que é o Deus na matéria, você é o Deus na matéria, eu sou o Deus na matéria. Então, se já tem essa percepção, não precisa projetar. Para que eu vou projetar do lado de fora? Para eu seguir aquele caminho que eu já sei que que ia me gerar uma necessidade, uma sensação de falta de algo que já está aqui dentro. Então, se esse Deus já está aqui dentro, se eu estou sentindo que Ele está aqui, todas as projeções que eu poderia fazer para me encontrar do lado de fora, mas Ele já está aqui dentro, eu já encontrei. Então, todas as projeções que eu poderia fazer para tentar me encontrar do lado externo, eu não preciso mais, porque eu já me encontrei. Deus está aqui. Eu sou Deus. Eu sou Deus em mim, eu sou a essência em mim. E cada um de nós é uma versão de Deus em sua vivência única. Entende? Então, muitas das projeções, muitos dos espelhamentos que se manifestavam do lado de fora, como historinhas num jogo de videogame, para você colher um easter egg lá no final, para você colher algo positivo ao passar por aquela fase, se era algo relacionado à ausência de si mesmo, a te lembrar dessa faceta, se você se sente completo agora, você não vai manifestar isso, porque é desnecessário. Entende? Porque não está mais lá do lado de fora, você já está notando aqui dentro. É igual uma vez eu vi um exemplo de uma pessoa dizendo de camiseta, uma camiseta branca. A pessoa estava dando um exemplo assim, se eu tenho, eu vou falar preta porque eu estou vestindo preta, para ficar mais fácil. Se eu tenho esta camiseta preta, para que eu vou sentir falta de uma camiseta preta? Se eu tenho, eu estou vestindo nesse exato momento. Então, a sensação de falta da camiseta preta, eu não vou sentir. Por quê? Porque eu estou vestindo, eu estou sentindo ela, eu estou vendo ela, eu estou percebendo ela, eu estou reconhecendo ela, eu estou validando ela, eu estou escolhendo ela. Está aqui comigo, é palpável, eu vejo, entende? Então, eu não sinto falta. Se eu não sinto falta, para que eu vou projetar uma história no meu jogo da vida em que eu vou numa loja procurar comprar uma camiseta preta? Ou eu vou pesquisar na internet para procurar um modelo de camiseta preta? Ou eu vou ver alguém vestindo, vou prestar atenção na rua em pessoas que estão vestindo camisetas pretas para eu escolher o modelo que fica melhor comigo? Para que eu vou projetar essa história no meu jogo de videogame se eu já estou, já me sinto, já reconheço, já valido, não sinto mais a falta, porque eu vejo que eu sou, eu tenho, eu possuo a camiseta preta. Entende? Essa percepção. Usando essa analogia da camiseta, nós trocaríamos a camiseta preta pela essência, por Deus, entende? Por que eu vou procurar Deus em criar alguma história no videogame da minha vida? Para eu procurar o Deus em mim, do lado externo, no relacionamento tal, com a pessoa tal, na situação tal, no exemplo tal, no acontecimento tal, procurar Deus lá do lado de fora, se eu estou sentindo Ele aqui.
Entende? Essas projeções de projeção de validação, de buscar validação. Para que eu vou projetar uma situação de buscar validação, buscar a camiseta preta lá do lado de fora, buscar um reconhecimento lá do lado de fora, buscar ser vista lá do lado de fora, buscar algo positivo, de me sentir útil do lado de fora, de colocar algum valor em mim do lado de fora. Para que eu vou projetar essas coisas que eram a ausência de Deus em mim, a ausência da percepção a ausência da percepção da presença divina em mim, da minha própria essência. Eu não percebia a minha própria essência já em mim. Eu não percebia que eu já estava vestindo a minha camiseta preta. Eu me sentia nua, eu me sentia em falta, eu me sentia ausente, eu não sentia amor, eu não sentia reconhecimento, eu não sentia validação, eu não sentia ser escolhida, ser vista, eu não sentia que eu era útil, eu não sentia que eu estava servindo para alguma coisa, deixando algum legado. Então eu me sentia nua e projetava histórias de teatro no meu jogo da vida para eu tentar encontrar naquele cenário um momento de reconhecimento, naquele cenário um momento de validação, naquele cenário um momento de ser vista, um momento de ser escolhida. Eu não preciso mais projetar isso. Por quê? Porque está aqui. O reconhecimento está aqui. A validação está aqui. O ser vista está aqui. O ser cuidada, o ser nutrida, o ser protegida, o ser amada. Eu estou vestindo a minha camiseta preta. Eu estou vestindo a minha essência divina. Eu vejo ela agora aqui. Entende? Essa é a percepção que está me vindo. Então, em muitos aspectos que eu sentia falta, que eu sentia ausência, agora eu não sinto. Neste momento não estou sentindo. Eu estou sentindo presença. Eu estou sentindo que eu me basto. Eu não estou procurando uma camiseta preta melhor que essa, porque essa é uma sensação de que ela me serve perfeitamente. Ela me supre perfeitamente. Eu não preciso alterar ela em nada. Ela não está velha, ela não está gasta, ela não está furada. Ela me basta. Eu não quero trocar por outra, não sinto vontade de trocar por outra. Eu não sinto vontade nem de trocar pela minha versão de ontem. A versão do agora, desse exato momento, é a versão mais gostosa de se viver. Porque a minha versão de ontem não percebe o que a minha versão de hoje já está percebendo. Entende? E essa percepção, essa abertura, essa recepção, esse conhecimento, essa sabedoria, essa versão de camiseta preta de hoje é muito melhor que a de ontem. Entende? Então é sempre uma percepção de que o momento agora é o melhor lugar para se estar. Não é no futuro, não é naquela projeção do meu eu idealizado que me faz sentir que o meu eu de agora está em falta, porque me falta muitas coisas, porque eu idealizava várias lá. Não é essa minha versão idealizada que é melhor, não é alguma vivência do passado que me foi muito feliz, que gostaria de retornar, não. É o agora. Essa é a versão que eu amo estar. Essa é a percepção. Entende? É um amor por estar nesse espaço-tempo, neste agora, sentindo o que eu estou sentindo agora, sendo a essência que eu estou sendo nesse exato momento. É o melhor lugar para se estar, porque soa como lar.
E não é aquele lar que você precisa lutar e se esforçar para manter. Sabe aquela coisa de preciso trazer a paz para o meu lar, preciso tem ambientes que não estão favorecendo, as pessoas não colaboram, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não é esse tipo de lar. É aquele lar de centro, de que tudo de bom acontece e que não é preciso se preocupar com nada. Tá tudo feito, tá tudo pronto, tá tudo maravilhoso, tudo é maravilhoso. Sabe? Essa camiseta preta me veste bem. E amanhã, digamos assim, né? No agora, a versão de minha amanhã vai preferir a minha Gabriele de amanhã. E essa Gabriele de hoje aqui é a de hoje. Daqui a pouco é tchau. Entende? A versão do agora é sempre a mais gostosa para se estar. É sempre a mais sábia para se estar, a mais amorosa para se estar, a mais receptiva para se estar, porque é a mais expandida de todas as minhas versões de Gabriele anteriores. Esta daqui agora, que está gravando esse vídeo e está falando com vocês, é a minha versão mais expandida. Então, essa camiseta é a melhor para mim nesse momento. Entende? Então, é essa percepção que eu estou tendo. E a falta de todas aquelas coisas que eram essência e que eu estava tentando buscar do lado de fora, de alguma forma material e de validação, de reconhecimento, enfim, de amor, agora se torna desnecessário, porque eu não sinto falta, porque eu já estou vestindo, já sinto reconhecimento, já sinto validação, já sinto presença, já sinto amor, sabe? É muito gostoso, é uma paz. Faltam palavras para descrever, sabe? É muito gratificante essa jornada de percepção própria, de expansão própria. Só há benefícios em encontrar paz vestindo a sua própria pele. A sua própria pele é o suficiente para você. A sua própria pele é o bastante para você. Você se basta, eu me basto, sabe? Então, essa é a percepção que está me vindo agora, dessa unicidade com essa essência Deus, com esse eu sou Deus que está me aparecendo agora, que eu estou conseguindo perceber agora, que eu estou conseguindo integrar, integralizar, receber agora. É isso. Então, espero que esteja bem. Até os próximos vídeos. Um beijo para você e até!